A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Estarei aqui relatando parte do meu testemunho, porque não vai dar para gravar todo aqui, para me contar essa experiência. Então veja, meus irmãos. No ano de 1992, eu tive uma experiência marcante. Algo muito forte. Eu chamo a sua atenção, você, meu irmão, minha irmã, você que é uma pessoa temente a Deus, você que é um servo, uma serva de Deus, uma pessoa que ama a Deus, eu chamo a sua atenção para ouvir essa experiência. Eu congregava na Assembleia de Deus, aqui no estado do Ceará, nós chamamos de Assembleia de Deus Templo Central. A Assembleia de Deus que foi levantada por Daniel Berg e Gonavide. Eu participei de um culto maravilhoso e o culto foi uma bênção. Terminou o culto por volta de 9h20 da noite. Fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, eu me coloquei de joelho, como de costume. Me coloquei de joelho e fui agradecer a Deus, pelo culto. Pela mensagem que foi riquíssima. Em seguida, eu fui me deitar. Quando eu me deito, que eu fecho meus olhos, eu não estava dormindo, eu estava acordado. Que eu fecho meus olhos, eu começo a ter uma visão. No quarto que eu estava, na sala que eu estava, de repente começa a aparecer ruas de uma cidade. E eu vejo agora uma multidão de pessoas. Elas estavam todas de costa para mim. Não vi o rosto de ninguém. E de repente eu vi à esquerda e à direita aquela multidão de casa. Foi que eu percebi que se tratava de uma rua. A rua de uma cidade. E aquela multidão de pessoas, todas elas esqueléticas, estavam bem trajadas de roupa, vestida de roupa, manga comprida, os homens. Mas todos eles esqueléticos. Eu podia perceber perfeitamente os ossos na roupa. A roupa pregada no corpo ali, dá para a gente ver os ossos. De tão esqueletizados eram aquelas pessoas. De repente eu percebo que algumas delas vai se direcionando às casas. As casas estavam fechadas, portas e janela fechada, eu via todas as casas fechadas. E eu percebo que aquelas pessoas começam a bater a porta. Da onde eu estava, olhando para aquela cena, eu percebia que algumas delas pediam dormida, outros pediam comida, outros pediam água para beber. E eu vi quando, não foi todas, eu vi quando algumas portas se abriu. O dono da casa abriu a porta, botou a cabeça fora assim, para ver ele dialogando com aquela pessoa que estava pedindo ali comida. O homem, o dono da casa, olhava da cabeça para os pés, cabeça para baixo. Olhava para a pessoa, meneava a cabeça, fazia assim, e entrava e fechava a porta. E aquela multidão seguia em frente. Foi aí que eu percebi que eu estava tendo uma visão com aqueles que ficaram no arrebatamento.
Eu vi uma outra rua, Deus mostrou uma outra rua, e nessa outra rua tinha a parada do ônibus e tinha pessoas esperando o ônibus. De repente veio o ônibus. Quando o ônibus se aproxima, eu vi quando pessoas entrou naquele ônibus. Quando entrou uma pessoa naquele ônibus, o motorista, porque não tinha trocador no ônibus, não tinha trocador, só tinha um motorista. E o motorista lá do volante, da direção, ele falou o seguinte: você tem o número? A pessoa que entrou no ônibus não tinha o número. A pessoa não deu nenhuma resposta de sim ou não. Ela simplesmente saiu de dentro do ônibus. Saiu. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu estava tendo, naquele momento, uma visão do arrebatamento da igreja e dos cristãos que ficaram. A sua situação, a situação deles é terrível, é terrível. O mundo ficou de costa totalmente para os cristãos que ficaram. Os cristãos que ficaram diante da visão do mundo, eles são muito pior do que lixo, muito pior do que leproso, muito pior do que cachorro leproso. E eu olhando aquela cena, em seguida, eu vi um homem sentado em uma cadeira, todo amarrado, as mãos estavam para trás, amarradas, e eu vi quando o homem se aproxima, aquele homem trazia um objeto na mão, aquilo era um ferro, na ponta do ferro estava vermelha. Ele acabara de tirar o ferro do fogo, e ele veio na direção daquele homem que está amarrado na cadeira, e vai com o ferro em direção à visão daquele homem. Era terrível, igreja, mas eu tinha que ver, eu tinha que olhar. De repente, na visão, eu percebi que eu estava em cima, eu estava muito alto, lá em cima, olhando de cima para baixo, vendo a situação das pessoas que ficou no arrebatamento. É terrível, igreja, é terrível, é terrível, é terrível. É terrível. O imaginário não dá para imaginar. A sua mente não dá para processar. É muito mais horrível do que o que a gente pode expressar aqui. Imagine você está com sede, você está com fome, e você chega para as pessoas que elas têm a condição de te alimentar e simplesmente elas te dão as costas. Você vai morrer na rua, as pessoas vão morrer na rua, vão morrer de fome, lá fica. É terrível, igreja. É terrível. Os cristãos que ficaram no arrebatamento é terrível. Eu estou falando de uma experiência que eu tive no 92. Nós estamos agora no início do 2021. Na época que eu tive essa experiência, nós tínhamos em cada ônibus 2 trocadores. Eram 2 trocadores. Hoje, em diversos ônibus, já não tem nenhum mais trocador. Não tem mais nenhum trocador. Só está o motorista. Você passa, põe o cartão e tal. Então, esse arrebatamento, igreja, está às portas. Está às portas. E a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus vai tirar a sua igreja da terra. E ai daqueles que ficarem, irmãos. É terrível. É lamentoso. É terrível. Essa experiência, igreja, ficou marcado na minha vida. No 92, já faz alguns anos. Estamos em 2021, já faz bastante ano. E ela está aqui na minha mente, está aqui no meu cérebro, está aqui no meu coração. Eu não esqueço. Aqueles homens esqueléticos, famintos,
pedindo esmola, sendo rejeitado, sendo chutado. É terrível, igreja, é terrível de você olhar a situação dos cristãos que ficou no arrebatamento. Se porventura você é uma pessoa que tem bastante dinheiro, tem aplicações bancárias, você tem carros novos, carro do ano, terrenos e tanta coisa. Mas se porventura você ficou no arrebatamento, todos os seus bens serão confiscados. É tudo do governo. Você não tem direito a absolutamente nada. Nada. Será tirado. Os cristãos que têm casas boas, simplesmente eles vão sair da casa e outros vão entrar na casa. A casa não é dele. Porque a igreja, ela é odiada. E esse ódio totalmente manifestado quando Jesus arrebatar a igreja, a Imaculada, que as virgens loucas ficarem aí, vão sentir na pele o quanto o mundo o odeia. Em uma passagem bíblica, Jesus falou o seguinte, em uma passagem bíblica, ele falou assim: ai de vocês, quando o mundo de vós disser bem. Ou seja, hoje nós vemos a igreja, na sua maioria dos cristãos, eles estão aliados com o mundo. Eles até fazem curso para pregar uma pregação que não venha atingir ninguém. Uma pregação que venha amaciar o ego das pessoas. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo, irmão, uma época tão triste da história. Uma época escura da história. Você não faz ideia. O mundo, a época que nós estamos vivendo é tenebrosa. Onde, se você recebe uma oportunidade na igreja em que você congrega, no ministério que você congrega, e de repente você traz uma mensagem de exortação, acabou-se. Não tem mais microfone para você. Se você falar a verdade, nunca mais eles te dão um microfone. Eles tiram. Porque eles seguem a chamada ética. Eles seguem o curso desse mundo, a maioria dos que se dizem liderança, principalmente das igrejas grandes, das religiões, que estão aí na mídia e etc. É terrível, igreja, vai ficar todo mundo. É terrível, é lamentoso. Imagine você, passou tanto tempo dentro da igreja, da religião, Jesus Cristo arrebata a igreja e você não vai, você ficou. Você não tem ideia da angústia, do desespero que vai manifestar no coração de um religioso, que passou o tempo todo pensando que estava construindo e simplesmente estavam desmoronando, destruindo algo que Jesus já construiu. É terrível, igreja, é terrível. Então eu quero deixar aqui um alerta para você, meu irmão, minha irmã, para você que ama a Deus, para você que está esperando a volta de Cristo para arrebatar a igreja, porque ele ainda não arrebatou a igreja. Estou deixando esse alerta, estou passando por aqui para deixar esse alerta, que você compartilhe com as pessoas. Você dê um toque no sinozinho aí, tá bom, meu irmão, minha irmã? Se inscreva no canal, isso é muito importante. Eu quero que essa mensagem seja divulgada para muitas pessoas, o máximo que pudermos, tá bom? E para isso é importante você dar o seu likezinho aí, se inscrever no canal, para que o YouTube entenda que a mensagem tem que ir avante. Então fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo.